te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmastes solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo de 21 a 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia no Evangelho de São Mateus vem falar de Jesus, falar de Deus. Né? Aqui a palavra é muito clara. Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É algo da gente questionar, né? Porque qual é a nossa finalidade? Qual é o nosso objetivo, o grande
o grande objetivo da nossa existência. O grande objetivo da nossa existência é conquistar o reino de Deus. Amados, a gente precisa ter a consciência da nossa vida e o que nós vamos conquistar. A finalidade da nossa vida é uma conquista grandiosa. Nós somos realizados em existir. Né? Como um ser humano, nós nos cuidamos de nós e somos felizes por existir. E queremos continuar vivendo nesse mundo. Mas precisamos compreender que nós temos uma finalidade muito maior que essa existência, que é cheia de limitações, fragilidades, momentos bons, né? Mas não é pleno. E saber que nós podemos sair dessa condição humana e ter uma condição divina. E a palavra de Deus, ela sempre nos ensina que o reino de Deus foi feito para nós, Deus. E aí Deus, de tudo ele faz para que nós possamos compreender e viver essa dimensão dessa busca do reino de Deus. Então, o grande sentido da nossa vida é o céu, é a nossa finalidade. Mas, e aí então nós temos uma relação com Deus, nós temos uma vivência com Deus. Mas que qualidade tem essa vivência? Aí Jesus fala aqui, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Então, quer dizer, não é só falar de Deus, é mergulhar nesse mistério para fazer a vontade, porque falar de Deus talvez não seja tão difícil, mas fazer a vontade dele é o grande desafio. Por isso ele faz algumas comparações que nós precisamos analisá-las bem. E essa analogia que ele fala, dá para nós entender muito claramente, né? Construir. Quem é o homem prudente? Prudente é aquele que escuta a palavra. Porque se nós não escutar, nós não aprendemos. Eu preciso escutar. Então, ao escutar a palavra de Deus, eu preciso criar em mim esse espírito de conversão, de santidade, de busca, de oração, de sacramento, de tudo aquilo que ele nos oferece, para que eu possa viver essa dimensão de uma forma plena. E aí, então, eu preciso conhecer através da palavra quem é Deus e qual é o seu projeto. E aí, então, conhecendo Deus, eu vou fazer a sua vontade. É fazendo a vontade dele, que muitas vezes não é a nossa, é a vontade de Deus. Quando nós vamos insistindo em fazer a vontade de Deus, ela vai se tornando nossa vontade. Mas para isso eu preciso ter um caminho de espiritualidade. Então fazer a vontade de Deus é o grande sentido. E aí Jesus fala, você vai construir uma casa. Se você construir essa casa na rocha, quer dizer, aonde é essa rocha? Essa rocha é Jesus. Você vai construir a sua casa sobre a rocha, vai vir as tempestades, porque é inevitável que as tempestades aconteçam. Não tem jeito. Aí elas vão acontecer, mas essa casa, como está construída sobre a rocha, ela não vai cair, ela vai resistir. Então a salvação consiste em fazer a vontade de Deus, porque se eu faço sempre a vontade de Deus, a minha casa não vai cair. Agora, se eu não tiver juízo, até falo de Deus, escuto também, aqui fala também, que escuta a palavra, mas não a ponha em prática. É um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa e a sua casa caiu e a ruína foi completa. Entendeu, amados? É muito claro tudo isso. Se a gente não faz a vontade de Deus e faz a nossa vontade,
a destruição ela é inevitável. Então Jesus hoje fala, e aí aquele povo que escutava ele percebeu que aquela palavra que Jesus falava era uma palavra verdadeira, porque ele falava assim, ele não fala igual os mestres da lei, mas ele fala com autoridade. Então a palavra de Deus é uma palavra que tem poder e autoridade, e se nós então fazer a vontade, escutar ela, que tem poder e autoridade, e fazer aquilo que ela nos determina, nós vamos um dia chegar lá no céu e nós não vamos ser um desconhecido de Deus, mas sim aquele que Deus vai acolher no seu reino e no seu reino definitivo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.